Pessoal, tudo bem? Meu nome é Giordana Baroni. Eu sou uma das idealizadoras do Backstage Vet, junto com o meu esposo Flávio. Vocês conheceram um pouquinho dele, agora eu vou vir aqui me apresentar também. O Backstage, ele foi criado para a gente falar isso, né? Sobre a pessoa humana por trás do jaleco, sobre você, sobre quem você é, sobre a pessoa, não sobre o profissional. A gente não consegue separar uma coisa da outra, com certeza que não, mas é legal vocês conhecerem quem é essa pessoa. Então, vou aqui me apresentar. A Giordana sempre foi uma criança muito questionadora. Eu sempre fui assim, questionadora. Questionava o mundo, questionava as coisas, nunca fiz nada que a pessoa me falasse para fazer. Eu sempre fazia aquilo que eu entendia que era lógico para minha essência. E eu sempre fui assim. Vou contar algumas peripécias de quando eu era mais nova. A mamãe quis porque quis ter um segundo filho. Ela fez um tratamento, a minha mãe, para ter uma outra criança e um outro bebê, que sou eu. E aí nasceu uma criança desse jeito, agitada, questionadora, que deixou os cabelos dela em pé. Algumas coisas que aconteceram aí para vocês entenderem, né, como que eu era. Na escola, por exemplo. Na escola, fazia a escola de freira, né? Minha mãe é professora, eu esqueci de falar, minha mãe é professora. Então eu estudava nas escolas que ela conseguia dar aula, e essa é uma das escolas que eu consegui estudar, o Instituto São Pio X, perto do local onde a gente morava. E aí duas coisas lá que me faziam. Eles tinham aquela catequese no final de semana, estudo bíblico no final de semana. E eu sempre gostei de biologia, sempre. Isso era da minha essência, eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de estudar. Isso era uma coisa fácil para mim, eu gostava de aprender, era uma coisa que fluía. Tá? Ninguém precisava me obrigar a nada. E a parte de biologia me encantava. E aí todas as vezes que lá era católico, né, o ensinamento católico, todas as vezes que ela ia lá na catequese e começava a falar alguma coisa da Bíblia, eu começava a questionar, eu sempre fui muito questionadora, né? E aí, quando eu questionava, aí as crianças que estavam junto comigo começavam a questionar também. É verdade, o que ela tá falando é verdade. E aí pra vocês terem uma ideia, as irmãs conversaram com a minha mãe e pediram para ela me retirar da catequese porque eu estava tumultuando, não estava pronta para aceitar a Bíblia, né, naquela época. Então, eu sempre fui a pessoa da fé raciocinada. Sempre gostei disso. Então, raciocinar sobre aquilo que eu estava aprendendo e raciocinar sobre aquilo que eu acreditava espiritualmente. Eu gosto muito disso. E é assim que eu sigo até hoje. Então, essa foi uma das coisas. A segunda coisa é que naquela época a gente precisava usar uniforme, tudo da mesma cor, sabe? Aquelas coisas padronizadas. Então, até a meia, por exemplo, elas ficavam duas irmãs ficavam na porta da entrada da escola e ficavam verificando as cores das meias. E assim, muitas vezes, inúmeras, não sei falar para vocês vezes, eu fui parada na porta da escola porque tava com uma meia, com um coloridinho. E aí quando ela falava, eu perguntava para ela, mas o que isso vai influenciar? Sempre perguntei. O que isso vai influenciar no meu estudo, nas minhas notas, eu estar com uma meia colorida? Isso vai influenciar no meu estudo? E eles não gostavam de crianças questionadoras. Aí eles me levavam para a diretoria. E aí minha mãe na diretoria tirar a Giordana. Outra coisa, eu tinha uma professora, quem estudou nessa época e que estiver assistindo isso aqui vai lembrar muito bem. A professora Vera Lúcia, meu Deus do céu. Ela era uma professora que ela gostava de amedrontar, ela ensinava pelo amedrontamento, assim, sabe? Pelo medo, para conter a classe, porque era uma classe, sei lá, de 40, 45 alunos. Eu entendo que deve ser muito difícil, né? Deve ser desafiador, vamos dizer assim, você conter esse tipo de situação. Mas aí ela fazia assim, se ela saísse da sala e ela voltasse, tivesse gente conversando, ela mandava escrever 100 vezes no caderno: eu não devo conversar quando minha professora sair da sala de aula. Só que assim, eu não escrevia, porque quando ela voltava eu falava assim: olha, eu não estava conversando. Não, mas você não estava conversando. Aí ela me deixava na sala de aula sem lanche não, porque eu levava meu lanche, né? Sem intervalo. Aí eu falava: não, tudo bem, mas eu não vou escrever.
E aí quando chegava, aí às vezes ia para a sala da diretora, porque ela achava que estava respondendo ela, ia para a sala da irmã Maura. E aí quando minha mãe ia lá me retirar da sala da irmã Maura, eu falava: mãe, eu não vou escrever, porque eu não estava conversando quando ela saiu. Se outras pessoas estavam conversando, aí eu não sei dizer, mas eu não vou fazer porque eu não estava falando. Ela saiu, eu estava fazendo as minhas coisas. Então assim, eu nunca fui de aceitar nada. Isso às vezes é bom, mas às vezes isso incomoda outras pessoas também, né? Porque você já questionou alguém que não tem as respostas? Então, se você faz alguma pergunta para alguém que também não sabe as respostas daquilo, aquele tipo de pessoa que, eu sempre fiz assim, nunca tive nenhum problema com isso. E aí você vem e traz uma ideia ou traz um questionamento sobre aquela situação. Aí a pessoa se irrita, porque ela não quer pensar naquilo, ela quer fazer igual, fazer sempre da mesma maneira, né? Então, uma coisa que sempre ficou muito clara para mim: eu gosto de questionar, gosto de saber o que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Se tiver que fazer, se eu entender o porquê fazer, eu vou fazer, mas eu preciso entender o porquê eu estou fazendo aquilo. E outra coisa que sempre foi muito claro para mim, que o que a pessoa sente em relação ao que você faz não é culpa sua. Se a pessoa se exalta ou se a pessoa fica irritada com o que você está questionando ou o que você está fazendo, aquilo tem mais a ver com ela do que com você. Isso traz para minha vida, né? Isso trouxe isso para minha vida. E uma dica que eu dou para vocês: preservem a sua essência. Se você tem aquela essência dentro de você e você sabe que aquele caminho é o correto, então não se maltrate para poder agradar o outro. Não se maltrate. Se respeite, faça o que precisa ser feito dentro da sua essência. Não vá contra os seus padrões para poder se encaixar dentro dos padrões dos outros. Isso eu acho que é uma coisa muito ruim que a gente faz, e você pode fazer isso 1, 2, 3 vezes, mas vai chegar uma hora que isso vai dar um BO, vai dar uma coisa ruim para você. Vai precisar de terapia, vai precisar de outras coisas, porque você fica guardando aquilo dentro de você e indo contra a sua essência. Você tem que se respeitar, você tem que se amar, saber que você é daquele jeito, saber o que você acredita, quais são os seus valores e não ir contra eles. Você trabalhar sim dentro dos seus valores, oferecer aquilo que você tem de melhor para oferecer. É isso que eu sempre pensei e é isso que eu faço. Sim, eu sempre trabalhei oferecendo o meu melhor. Isso também é uma característica minha. Então não importa o que eu estivesse fazendo. Eu sempre gostei de esportes, né? Sempre. Então na escola tem sempre aquelas divisões, né? A patota lá que é o pessoal famosinho, né? Que é o pessoal mais bonitinho, que se arruma, que sai, que faz festas. O pessoal do esporte, não é isso? E os nerds. Eu era o pessoal dos esportes, tá? Então, onde tivesse esporte eu tava lá, né? Eu jogava hand pela escola, depois eu treinava no período da tarde, na própria escola, handball. A gente jogava dentro da escola e para fora, interescola também. Então eu amava isso, nadava também, sempre gostei de nadar, sempre gostei de bike. Onde eu ia eu tava de bike, sempre gostei de andar de bike, ainda gosto até hoje. Eu sempre gostei do pessoal do esporte. Não importava se eu estivesse jogando um amistoso dentro da quadra. Começou a jogar, eu ia fazer o meu melhor como se eu estivesse jogando as Olimpíadas. E isso também vai pro resto da minha vida. Tudo que eu ia fazer passava por aquele filtro dos meus valores e que eu achava correto, eu ia fazer o meu melhor. Não importava o que fosse, se fosse pequeno, médio ou grande, eu ia fazer o meu melhor. Eu faço até hoje. Então não importa se eu estiver atendendo diferentes classes sociais, animais, ou se eu estiver atendendo um animal de uma ONG, se eu tiver que atender, não importa. Eu sempre vou fazer o melhor que eu conseguir fazer, meu melhor. Isso é o que eu prometo sempre para os responsáveis e para os tutores, tá? Eu vou fazer dentro das minhas capacidades o meu melhor. E aí eu peço essa recíproca também do responsável. Eu vou fazer o meu melhor, eu espero que você faça o seu. Então depois das minhas orientações você também faça o seu melhor e a gente vai ter uma resposta muito boa do paciente em relação a isso, se a gente fizer isso. Tá? Juntos, como um grupo. Então, por essa minha característica, eu sempre tive
tive muita facilidade de trabalhar em grupo. Um grupo que tivesse troca de ideias. Eu sempre gostei de trocar ideias, sempre. Dava uma sugestão, o outro dava uma sugestão e a gente chegava num acordo, tá? Eu sempre gostei disso. E sempre vai ter vários tipos de pessoas, né, em grupos. Aquele tipo de pessoa que não vai fazer nada, sempre tem. Aquele tipo de pessoa que vai ali trabalhar com você e vai se entusiasmar, né? Então sempre vai ter essas características diferentes. Mas isso é ótimo porque trabalhar em grupo te ensina já de base, lá de trás, a trabalhar com pessoas diferentes, e é isso que você vai trabalhar no seu dia a dia, com pessoas, mesmo que você faça veterinária. Não tem essa de, eu vou trabalhar, então vou fazer veterinária porque eu vou trabalhar só com animais. Engano seu. A base do seu trabalho vai ser trabalhar com pessoas. Então, precisa ter essa característica de gostar de pessoas também, tá? Gostar de animais e gostar de pessoas. Então, essa foi uma parte aí da minha infância, pra vocês saberem como que mais ou menos eu era. E aí, a faculdade, a minha mãe queria que eu fizesse biologia, porque era mais fácil, podia virar professora, ela podia me introduzir no mercado de trabalho, eu entendo ela. Meu pai era ferroviário, então os dois tinham um salário ali contido, que conseguia sustentar dois filhos, né, uma casa que eles estavam comprando na época, mas eles não iam conseguir sustentar, na época, uma faculdade de medicina veterinária, que era muito cara, né. A faculdade de medicina veterinária sempre foi muito elitizada, e ainda é hoje em dia. Então eu falei pra minha mãe, não mãe, eu já sabia que eu queria medicina veterinária. Eu fui atrás, corri atrás, né, muito estudo, eu fiz cursinho durante 3 anos, porque eu fiz um meio cursinho no terceiro ano de escola, junto com o terceirão, eu fiz um cursinho à parte, porque eu sempre estudei em escolas medianas, não eram as melhores escolas, eram escolas medianas, tá? Conteudistas, escolas conteudistas e medianas. Porque naquela época a ideia era sempre essa, né? Os nossos pais, eles estudaram muito, conseguiram um bom emprego, trabalhavam um bom emprego, CLT, para se aposentar. E essa era a ideia que eles passavam para nós de vida, porque era o que existia naquela época. Então eles queriam, é isso, se formou, vai para a faculdade, vai ter uma formação para você conseguir um emprego e para você conseguir se manter. Era essa a ideia. Mal sabe eles que a veterinária naquela época nem existia CLT, né? Não existia CLT. E aí eu estudei muito, muito mesmo. E uma vez marcante foi quando eu passei na universidade, né? Foi na época que eu tava mais tranquila, foi a época do nascimento da minha sobrinha, então minha irmã engravidou, e eu acompanhei toda a gravidez dela, né, a minha sobrinha, o meu xodó, e assim, nossa, foi uma coisa intensa, e foi o ano, vamos dizer assim, que eu menos me dediquei, porque a minha sobrinha nasceu em setembro, eu tava na época do cursinho com as revisões, sabe aquelas apostilas de revisão, de cursinho, né, eu peguei todas as apostilas de revisão, só que a minha irmã precisava de ajuda, porque minha irmã tava no último ano da faculdade dela, minha irmã é nutricionista, né? Tava no último ano de faculdade, quando a bebê nasceu, a minha sobrinha nasceu. Então o que eu fazia? Eu ia com ela pra faculdade, minha irmã fazia em Morumbi, eu ia com ela pra faculdade, eu ficava na biblioteca com a minha sobrinha, no carrinho, e ficava estudando. Quando a minha sobrinha começava a chorar, eu pegava ela, acalmava ela, levava ela para a sala de aula para minha irmã dar de mamar. Então eu fiquei morando praticamente com a minha irmã durante uns 3, 4 meses iniciais aí de vida da minha sobrinha, cuidando dela, dando esse amparo que era necessário na época para ela. E foi um prazer, foi uma delícia. Só que eu tava mais relaxada. Então quando eu fui fazer as provas finais, que eu sou muito tensa, muito ansiosa, eu fui fazer as provas finais, eu passei em várias faculdades naquela época, e quando eu fui ver, uma das faculdades que eu prestei foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Federal do Mato Grosso do Sul, e aí eu fui com a minha mãe, a gente ficou acho que uns 5, são provas longas, demoras, provas separadas, acho que era uma semana de provas, e aí eu fui ver o resultado numa lan house que tinha num shopping, porque a gente não tinha computador em casa na época. E aí eu fui na lan house, quando eu vi lá o meu nome, nossa, mas eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, acho que foi uma coisa marcante da minha vida. E eu voltei pra casa, eu me lembro até hoje da cena, eu entrei na sala, minha mãe tava deitada no sofá assistindo televisão, no escuro, sozinha lá, e aí eu falei pra ela, mãe, eu passei.
Nossa, a gente se abraçou e a gente começou a chorar, porque só nós sabíamos como foi desafiador aquilo. E aí, em consequência, eu passei em várias outras faculdades, inclusive na Unesp de Araçatuba. Eu preferi ficar em São Paulo, mesmo longe, porque Araçatuba também é longe, mas eu preferi ficar dentro do estado. Mas foi muito, muito marcante. Por que isso? Por que eu falo isso? Porque você tem que comemorar as suas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas, mas só você sabe o esforço que você fez para chegar lá. Então comemore, mesmo que for as pequenas conquistas, comemore com alguém que você ama, com alguém que valoriza, com alguém que passou ali do seu lado enquanto você estava se esforçando, ou mesmo sozinha. Comemore, gente, sempre. É preciso, tá? Essas pequenas comemorações são necessárias, são momentos marcantes. E na faculdade, gente, não foi diferente da minha trajetória na escola ou no colegial. Por quê? Porque você não separa quem você é daquele profissional que você está tentando ser. É tudo uma coisa só. É você, o profissional, o estudante, é tudo igual, é tudo junto. Às vezes a gente tenta separar, mas não dá. Você coloca quem você é em tudo que você faz. Então, na faculdade eu entrei e uma das primeiras coisas, imagina, eu fui estudar em Araçatuba, a terra do boi. Eu era uma garota da cidade, nunca tinha saído de São Paulo, não tinha contato com fazenda, não tinha contato com nada disso, apesar dos meus pais tinham nascido os dois, né, interior. Minha mãe de Tararé, meu pai de Tatuí, mas eu mesma não tive esse contato. A minha bagagem estava longe de entender o que se passava, a criação de animais, de nada disso, né? E a faculdade de medicina veterinária, quem sabe um dia seja um pouquinho diferente, mas a faculdade de medicina veterinária é um misto de zootecnia com veterinária, porque tem veterinária atuando em muitas áreas, né? Tem veterinário atuando na vigilância sanitária, tem veterinário atuando em criação de pastos, né? Essa parte do zootecnista, nós também podemos fazer, né? Essa coisa de pastagem, a criação de grandes animais, toda essa. Então você tem que entender dessa coisa do manejo, da produção, né? De tudo isso, né? Com suínos, com aves, com tudo mais. Então, uma grande parte da carga horária dos primeiros anos da veterinária é para isso, para essa parte de produção de zootecnia. Nós tínhamos três frentes de zootecnia 1, 2 e 3, pra você ter uma ideia. Então, a carga horária é bem grande. E assim, quando você entra na faculdade de veterinária, sinceramente, o que passava na minha cabeça era porque eu queria ser médica de animais. Eu queria ser médica de animais, então eu queria tratá-los, eu queria cuidar, eu era muito boa desse negócio de cuidado, pôr a mão, é isso que eu queria. Não tinha pensado em nada dessas áreas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que no primeiro semestre, muita gente me pergunta aí, né, quando que eu virei vegetariana, né, quando que eu fiz essa mudança, o porquê que eu fiz essa mudança, mas uma das coisas, não vou me alongar muito, quem sabe um dia eu faça um podcast só disso, só falando sobre isso, porque são várias coisas para se falar sobre esse assunto. Mas uma das coisas que me deixou assim chocada, né, que veio de encontro com quem eu era, lembra lá da minha moral, dos meus valores, é quando eu entrei na faculdade, para mim não importava o tamanho, se fosse um rato, se fosse uma lagartixa, eu não matava, eu pegava a lagartixa lá em casa, eu pegava na mão a lagartixa, olhava, falava, olha, ela tá assustada, olhava o coraçãozinho dela, colocava ela no muro. Eu não tinha medo de nada, né? Assim, ratinho, já teve rato que nasceu no canteiro. Minha mãe tinha um canteiro no fundo do quintal, sei lá quantos anos eu tinha, 10 anos, e teve vários ratinhos. Meu pai queria matar. Eu falei assim, pai, por que matar? Vamos pegar. Eu chorei pra ele. Nós pegamos numa caixinha a rata de esgoto. Colocamos luvas lá, colocamos ela dentro de uma caixinha com todos os filhotes, né? E levamos num local de mato, ou seja, a gente não eu respeitava todas as formas de vida. Essa minha essência, são os meus valores. Quando eu entrei na faculdade, o primeiro semestre a gente teve embriologia, e eu lembro que teve tinha um professor, né, o Gameiro, que falou assim, gente, amanhã eu quero que vocês cheguem bem cedinho, nossa aula começava às 7 horas, mandou a gente chegar às 6, se eu não me engano.
6 horas, não, nossas aulas começavam às 8, ele mandou chegar às 6. Ele falou, porque eu vou trazer algumas coisas, umas peças pra gente estudar de embriologia. Show, de bola. A gente chegou lá às 6 horas da manhã, tava aquele cheiro de sangue dentro da sala, aquele cheiro forte de sangue vivo, né, sangue. E aí a gente começou a olhar, ele tinha trazido vários tamanhos de embrião de animal de grande porte, então era vaca, né. Então tinha trazido desde do bezerrinho pequenininho, né, com pouco tempo de gestação, até um bezerro quase formado, quase para nascer, dentro da placenta. Ele trouxe dentro da placenta tudo, às vezes, né, toda a placenta formada. Muito interessante para a gente estudar, sim, mas na minha cabeça, na hora passou assim, eu fui lá perguntar para ele, gente, primeiro semestre da faculdade, eu fui lá perguntar para ele e falei, professor, de onde você trouxe isso? Aí ele falou assim, não, eu fui no matadouro de manhã e eu trouxe pra cá. Aí eu falei, gente, mas eu nem sabia, olha a minha ignorância na época, né, porque eu realmente não sabia de nada disso. Eu falei, nem sabia que matavam vaca prenhe, não sabia que matavam vaca prenhe. Aí ele falou assim, não pode mesmo matar vaca prenhe, né, não é o certo a fazer. Aí eu falei assim, mas como assim? Meu Deus do céu, vamos denunciar, já comecei a falar para ele um monte de coisa, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos denunciar. E ele pegou e falou assim, Jordana, deixa eu perguntar uma coisa para você, falar duas coisas para você. 80% dos matadouros no Brasil são legais, ilegais. Naquela época, gente, eu não sei como tá hoje, tá? Não tenho dados sobre isso, mas ele falou isso. E outra coisa que eu falo para você, você come carne? E na época eu comia carne. Aí eu falei assim, sim, como carne. Aí ele falou assim, então você colabora para isso. Gente, aquilo foi como se ele tivesse dado um tapa na minha cara. Foi a mesma coisa que se ele tivesse dado um tapa na minha cara. Tipo, acorda infeliz, sabe? E por semanas eu fiquei me revirando, sem conseguir dormir, pensando naquilo, me incomodando com aquilo, porque eram valores que eu trazia antes daquela situação. E era muito forte em mim aqueles valores. E aí o que eu ia fazer? Queria me revoltar, queria, né, fazer um mutirão contra todos os matadouros do Brasil, mas para eu ficar em paz comigo mesma, eu lembrei da frase que me acompanha até hoje, que foi uma frase que eu acho que começou a pegar para mim nessa época, que é, quando você muda, o mundo muda ao seu redor. Então, eu não consigo mudar a todos, mas eu consigo mudar a mim mesma. Então, daquele momento em diante, eu nunca mais coloquei carne na minha boca. Nenhum tipo de carne. Porque eu não queria colaborar com aquilo. Simples assim. Eu não queria tá ajudando aquela situação, tá colaborando com aquilo. E pra gente não enlouquecer, não tentar, né? A gente faz uma pequena mudança, que de gota em gota vira uma grande mudança. Hoje em dia, muita coisa do que eu tô falando, as gerações novas têm esse ímpeto de falar, não, eu não vou fazer, não, eu quero fazer diferente, de questionar. Mas naquela época era muito difícil. Eram poucas pessoas que se questionavam em relação a isso. Muita gente, e como tem hoje também, muita gente se coagia pelo medo, se calava pelo medo. Outra situação que foi lá, que provavelmente, se tiver gente da minha sala aqui, eles nunca ouviram isso nem da minha boca, eles nem sabem o que aconteceu. Porque foi assim, dentro da anatomia, a gente tinha 2 professores. E os professores eram muito legais, esses 2 professores. Realmente, vou te falar que eram muito legais. E eles tinham um ajudante na patologia, que era só um contratado, era uma pessoa simples que tratava os animais. E aí eu fiquei sabendo porque eu queria fazer estágio na anatomia, eu gostava muito, né, da anatomia, e eu queria aprender, então eu queria fazer estágio na anatomia, eu fui atrás dos professores e comecei a me envolver mais com a anatomia. Eu comecei a perceber que aquela pessoa não tinha nenhum tipo de instrução para fazer eutanásia dos animais que eram usados para fazer as peças anatômicas. Então, muitas vezes, ele matava os animais por choque. Ele molhava e matava os animais por choque. E aquilo, assim, para mim, dentro da veterinária, eu entrei dentro da veterinária porque eu quis entrar.
Ninguém me obrigou a fazer aquilo. Ninguém estava pagando para eu ficar lá. Então, uma das coisas que eu mais pensava era, gente, o que é esse circo? Eu não devia estar vendo uma coisa bonita ali, uma coisa bem feita, uma coisa de professores mesmo ensinando. Ó, pega lá um sedativo e injeta, o animal faz isso, faz aquilo. Mas o que eu estava vendo era assim, um total despreparo para poder ensinar. E aí eu fui atrás de um outro grupo de outros anos, né? Então uma menina do 3º ano e um outro do 5º ano, que estavam querendo montar uma comissão discente, uma comissão de alunos discente do bem-estar animal. E eles estavam querendo montar, e eles vieram me convidar, eu quis participar. E essa comissão discente discutia todas essas questões e como a gente podia fazer mudanças efetivas dentro da faculdade para que o bem-estar estivesse instalado dentro da faculdade. Para você ter uma ideia, naquela época não existia dentro da universidade, da Unesp de Araçatuba, não existia uma comissão docente, uma comissão de ética dentro da faculdade de professores. Não tinha. Nós que colocamos esse ponto para que fosse montada uma comissão de ética de professores lá para avaliar todas as coisas que estavam sendo feitas com os animais dentro da faculdade. Tudo que era de trabalho que estava sendo usado animais precisava passar pela comissão de ética. E não existia, fomos nós que montamos. E aí isso confundiu mais a cabeça das outras pessoas ainda, porque aí eu trouxe um tratado da Comissão de Ética discente do bem-estar animal que a gente fazia para os professores de anatomia, de que aquilo tinha que ser feito de um modo de não sofrimento animal e precisava ser monitorado por eles. Então, veja quantos ml você precisa de anestésico, mas aí o anestésico não pode ser injetado por um técnico, tem que ser um professor junto para anestesiar esses animais. E aí aquilo que eu falei para vocês lá atrás, quando a pessoa tá fazendo, eu sempre fiz assim, nunca tive nenhum problema com isso, e ninguém fala nada sobre aquilo tá confortável. Só que quando vem alguém e questiona, quem vira o vilão? Aquela pessoa que questionou. Porque aí vai ter que fazer mudanças. E essas pessoas não querem fazer mudanças. Que mudança incomoda, né? Incomoda até o nosso cérebro. Quando você vai fazer alguma mudança de sua rotina, é fácil de fazer? Não, porque o cérebro não quer gastar energia. Ele quer continuar do mesmo jeito que ele está. Isso em qualquer situação. E isso começou a incomodar os próprios alunos, que não sabiam o que eu estava fazendo. Por mais que eu tentasse explicar, eles não queriam ouvir. Eles não queriam perder os privilégios de estudo, de anatomia. Eles não queriam ser mal vistos pelos professores. Então, de 30 alunos que tinha na minha sala, nenhum, por mais que eles concordassem, alguns concordassem com o que eu estava fazendo, nenhum deles ficaram do meu lado. Nenhum deles foram apoiadores na época. Todos viraram as costas. Imagina, eu estava no 1º ano de faculdade, com nenhuma pessoa da sala gostava de mim porque não entendia o que eu estava fazendo. E assim começou o meu ano de veterinária. Várias vezes eu quis sair da faculdade, muitas vezes, e as pessoas que me dão suporte, que eram meu esposo, que já estava comigo como namorado, e a minha mãe, principalmente, falavam, não, você fez todo o esforço da sua vida para estar aí, e você vai ficar aí, e vai fazer a diferença aí. Eu tenho certeza disso. Me davam muito apoio, muito suporte emocional, que eu precisava muito. E aí eu continuei. Então, foram várias batalhas. Depois foi com a professora de farmacologia, depois foi com o professor de ornitopatologia, onde a gente tinha aulas com aves, né, com galinhas. E no começo ele matava as galinhas torcendo o pescoço, um professor de universidade. E aí quando eu fui falar para ele que a morte precisava ser respeitosa, mesmo que a gente estivesse usando o corpo daquele animal, ele não gostou muito. Muito bullying, tanto de professor quanto de aluno eu sofria. O professor expunha você, olha, a Giordana não quer fazer o estudo com o animal assim, assim, assado. Quem que concorda? Quem? Então eles expunham. Fora as notas, né?
que a minha prova sempre era corrigida com uma visão diferente. Então eu tinha que ser uma aluna excelente, porque senão sempre tinha uma certa perseguição, né? Depois foi indo, quando foi passando para frente, né, o pessoal de zootecnia, eu nunca fui em nenhuma visita de matadouro, nenhuma. E aí eu conversava com os professores, e tinha uns professores que eram muito legais de zootecnia, que entendiam o que estava acontecendo. Eu ia bem na prova teórica, mas na prova prática, que essas provas aí, das visitas, eu não ia em nenhuma. Não entendia como que a gente estava estudando no mesmo ano, no terceiro ano, a gente estava estudando anestesiologia, como tirar a dor do animal, e na parte de zootecnia, como estava estudando debicagem, tirar o bico da galinha com ferro quente para que ela produzisse, comessem mais, não selecionasse os grãos, e deixar a galinha em cima de uma gaiola a vida inteira, onde deteriora, a gente ia visitar lugares que estava sangrando o pezinho da galinha. Veterinário vai tirar a dor ou vai impor mais dor? Mas para o pessoal de zootecnia, o que importa é quanto aquele bicho vai produzir, é um produto, né? Quanto aquele animal vai produzir em menor tempo possível. Então, quanto de dinheiro ele me produz em menor tempo possível de vida. É isso que importa para eles, é o dinheiro. Então, e aquilo eu discutia muito, conversava, né? Não é discutia, né? Mas conversava, tinha professores que eram muito abertos a conversas de zootecnia. E eu conversava muito isso com eles, eles entendiam o meu ponto de vista. Então, era uma região que eu realmente não queria trabalhar, né? Uma situação que eu não queria trabalhar. E teve várias histórias dentro da faculdade. Então, de ornito, depois foi de ornito, patologia. Mais pra frente foi a professora de técnica cirúrgica. Também tinham duas professoras. Uma professora não entendia o meu ponto de vista. Eles eutanasiavam, eles lidavam com animais vivos para fazer cirurgia. Vivos, então pegavam os cachorrinhos vivos lá do canil, vinham com eles balançando o rabinho até lá embaixo, chegavam lá, faziam uma cirurgia no cachorro e depois faziam eutanásia do cachorro na mesa. Eu não participava disso, nunca participei, não era a favor, era completamente contra. Eu falei para ela que eu podia pegar animal morto e fazer cirurgia em animal já morto pelo hospital. Eu ia lá, conversava com o diretor do hospital, pegava esses animais, eu mesmo pegaria e faria a cirurgia. Ela não aceitou, falou que a matéria dela, ela que conduzia, não era eu que escolhia. Então eu não entrei em nenhuma aula dela. E a resposta dela, aquilo que eu falei para vocês, a pessoa não gosta de ser questionada, não gosta de mudanças, né? E aí ela falava, vou tirar um ponto da sua média toda vez que você não entrar na sala de aula. E eu tranquilamente sempre falei para ela assim, olha professora, é o seguinte, você pode tirar 1 ponto, 2, 3 pontos, 4 pontos, o que você quiser, mas isso não vai fazer diferença nenhuma porque eu não estou no primário para receber estrelinha, ponto positivo, eu estou na universidade, eu escolhi estar aqui. Não é meus pais que me colocaram aqui, eu que escolhi, eu estudei e escolhi estar aqui dentro. Então, você pode tirar 1 ponto, 2, 3, 4, eu vou repetir, a única coisa que você vai conseguir é que eu repita de ano. O ano que vem eu vou estar aqui novamente e não vou assistir novamente as suas aulas práticas se forem assim. Simples assim, vou ficar de novo do lado de fora. A única coisa que você vai conseguir é fazer um repeteco de tudo que a gente, por quê? Você não vai me mudar tirando 1 ponto da minha média ou não. Eu sou quem eu sou, né? Foram muitas lutas dentro da faculdade, eu passei pela faculdade, espero ter feito diferenças e aberto o olhar dessas pessoas para muita coisa. Eu tinha uma professora de anestésio maravilhosa lá, e a Valéria, muito humana, muito bondosa demais, e ela foi me passando todas as mudanças que estavam acontecendo, mesmo depois da minha formatura, e muita coisa mudou, né? Eles começaram a fazer cirurgia, graças a Deus, como que é? Eu não sei falar, em cachorros de silicone, sabe? Protótipos, lembrei o nome. E é isso, né? As mudanças precisam acontecer. Mas é muito triste quando você... Outra frase também né, que me marca muito é: o que me assusta não é a maldade dos maus, né, o ódio dessas pessoas maldosas ou a crueldade delas. O que me assusta é o silêncio dos bons. E era isso, mesmo as pessoas que concordavam comigo com todas as lutas que eu fazia dentro da faculdade,
mesmo assim, elas se calavam por medo. Medo dos professores, medo do julgamento, medo do que os outros podiam pensar dela, né? Eu demorei muito para entrar na internet, para fazer alguma coisa aqui na internet. Mas eu falo uma coisa para vocês, eu não tenho medo de ser quem eu sou. Eu sou assim e eu luto pelo que eu acredito. Eu acho que se todo mundo varresse a frente da sua casa, a rua inteira ficaria limpa. Se todo mundo fizesse um pouquinho, sabe? Para mudar o mundo que a gente vive, para mudar, não é só, a gente não precisa só esperar do governo, não é só, é uma parte importante ao governo, sim, ele influencia muito, mas a gente pode fazer pequenas mudanças todos os dias com o que a gente aprende, com a nossa vida, na nossa prática, com disciplina, mas isso dá trabalho. Isso causa, toda vez que você tenta mudar, causa um estranhamento. Vai chocar muita gente, você vai perder muitas pessoas, muitos amigos, mas você vai conquistar muitos outros e você vai se respeitar. E você vai conseguir dormir no travesseiro sabendo que você não está fazendo uma coisa contra os seus valores, contra você. Se ame, se goste, aceite você do jeito que você é. Isso é uma coisa muito importante na vida. Então, daí depois saí da faculdade e fui trabalhar com clínica, né? Com clínica médica. Trabalhei um tempo com clínica médica, mas na faculdade, deixa eu te falar, daí eu esqueci de falar, eu continuava com os esportes. Então, na faculdade, eu andava só de bicicleta. Ia para a faculdade de bicicleta, voltava de bicicleta, eu andava uns 20 km por dia, fazia tudo de bike. Então, o esporte continuou sendo muito presente na minha vida e era uma válvula de escape também, porque eu sempre tirei muito o estresse da minha vida através do esporte, tá? Então, o esporte continuou sendo o meu suporte lá, né? Eu continuei com o Flávio, a gente namorava à distância, né? Foi muito legal, ele mostrou os cartões que ele fez coleção dos cartões de ficha telefônica. Nós fazíamos o tempo todo, porque tinha um orelhão na frente de onde eu morava, e no final de semana a gente marcava um horário para ficar falando no orelhão e a gente usava esses cartões. Mas é engraçado eu explicando antes de ontem, sei lá, explicando para o meu filho o que eram cartões de telefone, o que eram fichas, porque eles não tinham nem ideia. Naquela época eu ainda não tinha celular, eu ganhei o celular, acho que estava no segundo ano da faculdade, ganhei um celular tijolão. Então, mexer com o computador mesmo, eu comecei a mexer dentro da faculdade, que tinha na biblioteca tinha alguns computadores para a gente mexer, e eu comecei a mexer para conversar com o Flávio na época. E aí, quando eu saí da faculdade, é isso, eu comecei a trabalhar com clínica, trabalhei 2 anos com clínica, já contei um pouquinho dessa história num outro podcast, né, quando eu falei lá no início, e depois eu caí nas especializações, que o Flávio já estava um ano na minha frente formado, ele falava, Jordana, especialização é o que há, vamos cair para as especializações. E aí eu fiz especialização de medicina tradicional chinesa, né, de acupuntura, na Unesp de Botucatu. Foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso, foi um outro mundo que eu me introduzi, eu me encontrei nesse mundo de respeito, de compaixão, de enxergar o animal como um todo, né? De respeitar o ecossistema ao redor. E era aquilo que eu queria, né? Aquilo que eu me encontrava, aquilo quem eu era. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu comecei a trabalhar, então eu me formei em 2004, comecei a trabalhar. Em 2005, 2006 eu estava trabalhando. Em 2006 eu me formei na acupuntura, comecei a atender, né, e venho atendendo, só fui acoplando algumas técnicas ao longo dos anos, fitoterapia, por exemplo, hoje eu faço muita fitoterapia, homeopatia injetável, ozônio, o laser, então ao longo do tempo eu fui agrupando mais técnicas, né, pro meu coisa, a última foi de medicina canábica, né, foi muito legal, então hoje em dia eu atendo presencialmente, né, quando o animal precisa de sessão e quando eu consigo dar esse apoio presencial, atendo presencialmente, a maioria das vezes em domicílio, e atendo também com telemedicina, né, faço telemedicina tanto de fitoterapia, medicina canábica, homeopatia injetável, e eu acompanho
aí eu posso dar um atendimento mais vasto. Eu tenho atendido pessoas de fora do estado e até recentemente eu atendi uma pessoa fora do país, né? Então, muito legal isso, né? Porque eu consigo dar esse suporte. Hoje a internet nos permite expandir o nosso conhecimento e ajudar muito mais pessoas, famílias e pacientes, né? Isso é muito legal. E aí, ao longo da minha estrada, né? Do meu caminho, teve duas situações, né? Uma situação que a gente estava muito confortável já financeiramente, já estava quase estabelecido, foi em 2015, e eu e meu esposo tivemos uma briga muito feia, né? Muitos anos juntos, e nós começamos a nos relacionar muito novos. Então acho que precisava a gente acabou se separando por um tempo e a gente precisava desse momento, acho que agora eu sei disso, né? Mas na época eu não sabia, mas a gente precisava desse break para se olhar no espelho, sabe? Para se tratar, porque nunca o problema é com o outro. Vocês, hoje em dia isso é muito falado, né? E é verdade. O problema sempre está dentro, nunca está fora. Então, porque onde você tá você. Onde você tá contido você. Tudo que você faz tem você lá. Então o problema tem sempre envolvimento com alguma coisa sua. E a gente percebeu isso, percebeu que a gente precisava desse momento, desse olhar, e a gente foi se tratar, tá? Então, cada um fez o seu tratamento, eu sabia que ele estava se tratando, eu também. Só que isso não quer dizer que a gente não tenha feito um rompimento, né? Para mim, aquilo foi... Imagina, por mais que eu tenha esses posicionamentos fortes, eu sou pisciana com ascendente em câncer. Nossa, eu choro até com propaganda de margarina. Então, para mim aquilo foi horrível, foi a morte. Então foi a primeira vez na minha vida que eu conheci o que era depressão, né? E aí eu realmente fiquei sabendo que isso não é brincadeira. Para vocês terem uma ideia, eu tinha dor física, eu ia no médico e falava que estava doendo, eu tinha uma dor absurda no peito, como se tivesse uma ferida aberta, ardia, eu tinha que assoprar. Era uma coisa tão absurda, tão real, que como a mente da gente cria, né? Que eu não sei como explicar. Então eu sei o que é isso hoje. Então sei que isso é real, né? A minha visão sobre depressão mudou muito depois daquela experiência que eu tive. Eu não fiz tratamento com alopatia na época, não tomar remédio e nada disso, mas eu fiz muita terapia, fazia às vezes mais de 2 vezes por semana, fazia reiki, fazia uma série de coisas para manter a calma também. Não deixei de fazer exercício físico, porque é o que eu falei, eu sempre gostei, era uma coisa que me dava prazer, então eram momentos, pequenos momentos que eu conseguia estar um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, pensar um pouquinho em mim, mas foi uma coisa muito difícil. Fiquei muito tempo na cama, no quarto escuro, não queria sair, não queria ver pessoas, chorava por qualquer motivo, sem motivo aparente. Então fiquei uns 6 meses assim, muito ruim. Depois eu comecei a melhorar. A gente precisa ter o nosso esforço próprio. Eu falo para você que está passando por isso, por essa situação, precisa ter aquele esforço imenso, imenso para fazer algo diferente, para mudar a sua cabeça para algo diferente. Se coloque em movimento para fazer algo, porque quando você está fazendo alguma coisa, nem que seja pequena, você coloca a sua mente com foco em outra coisa. E aí você consegue sair um momento daquela situação de tristeza excessiva, de melancolia, né? Então se coloque em movimento para fazer algo novo. Eu falo isso para você, faça algo novo. É isso que eu fui tentando fazer aos poucos, mas foi uma luta muito grande, muito grande. Fiquei assim mais ou menos 1 ano. Tive muita ajuda de amigos, parentes, principalmente da família, né? Um amparo da família foi essencial. E é isso, foi esse momento que eu queria compartilhar com vocês que mudou a minha visão sobre
depressão. E aí logo que nós retornamos, né, a gente ficou em contato por todo esse tempo, a gente não deixou de ter contato. Quando a gente voltou, se não me engano, foi depois de em um ano e pouquinho, nós começamos a voltar a namorar de novo, a ficar juntos, a se conhecer o novo eu, aquela nova pessoa que estava surgindo, porque tudo que você passa na vida que seja muito drástico, que faça grandes mudanças na sua vida, que muito difícil, um problema muito difícil, quando você sair dele, você vai sair uma pessoa diferente. E foi o que aconteceu com a gente. Eu saí, depois daquela situação que eu passei, eu saí uma pessoa dali muito diferente, muito mais madura, muito mais certa do que eu queria pra mim e pra minha vida. Então, e nós acabamos engravidando. Eu tava com 37, foi em 2017 que nós descobrimos, e não foi uma gravidez planejada. E assim, foi um outro momento de muita introspecção para mim, porque como eu não queria ser mãe, não tinha planejado aquilo, eu tava, mulher, tava no auge da minha carreira, trabalhava o horário que eu queria, fazia os meus horários de trabalho, tava ganhando muito bem, viajava 3 vezes por ano, tava com o meu carro, tava com um apartamento, tava com uma série de coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Eu nunca só empreendi dentro da veterinária, eu empreendia fora também, né, de fazer outras coisas, então estava bem nesses outros trabalhos também, empreendendo, e de repente veio a surpresa da gravidez. Quando as pessoas vinham me cumprimentar, é uma coisa que eu acho que só mãe vai entender isso. Logo que eu fiquei grávida, alguém vinha me cumprimentar, me parabenizar, causava um estranhamento porque eu tava chocada ainda com aquilo. Demorou para cair a ficha, porque a primeira coisa que eu pensava é que a minha vida ia mudar completamente. Que eu ia ter que ceder, deixar de lado tudo que eu tinha conquistado por um momento, para me tornar para criar outro ser humano. Isso eu tinha certeza do que eu estava falando, e hoje em dia, se vocês olharem os gráficos de crescimento de trabalho para homens e para mulheres, o gráfico de trabalho para homens sempre é uma crescente a vida inteira, e o trabalho da mulher faz uma crescente, depois ela cai, despenca, e aí ela volta a subir devagar de novo. Em um momento, você pode saber que aquele momento é a maternidade, né? Porque a gente se doa por completo para a maternidade. E se é uma coisa que eu sabia, era isso. Eu sabia que se eu um dia fosse colocar, essa era a grande discussão, se eu um dia fosse colocar uma pessoa no mundo, como tudo na minha vida, eu não ia fazer de qualquer jeito. Eu ia fazer o meu melhor, o melhor em tudo, para dar tudo de melhor que eu conseguisse, dentro das minhas possibilidades e das minhas limitações. Mas eu ia fazer o meu melhor. Eu ia ter que interromper todos os outros projetos por um período, ou pelo menos deixar eles no stand-by, para me dedicar a outra coisa. E aquilo me assustava. O novo assusta. Então a aceitação demorou para vir. E durante esse período, eu continuei trabalhando durante a minha gestação inteira, treinei uma pessoa para ficar no meu lugar, e no primeiro ano de vida, depois que o Derek nasceu, o primeiro ano de vida foi isso, foi uma luta interna entre a mãe que tinha surgido, a mãe Jordana, que se culpava, porque muitas vezes eu queria estar trabalhando, mas eu estava ali, e aí eu me culpava por estar pensando daquele jeito, e aí culpa atrás de culpa. Foi um ano de autoconhecimento, de muita luta interior, né, eu estava conhecendo esse outro ser ali que tinha acabado de surgir na nossa família, estava completando todo aquele espaço que faltava, e aquilo era maravilhoso, né, fui me embebendo naquela maravilha da maternidade, mas por outro lado, eu me sentia frustrada por não estar conseguindo fazer o que eu amava fazer, que era a minha profissão. Então isso, eu sei que muitas mães passam isso e às vezes passam caladas, porque quando você fala sobre isso choca as pessoas. Isso choca porque fala, nossa, mas como você está falando isso de um filho? Não estou falando do filho, o filho é maravilhoso. Ele tem 8 anos hoje e é uma delícia estar com ele, conviver com ele,
né? Mas eu estava falando de mim, como eu me sentia dentro ali daquela situação, né? De ter que deixar tudo de lado, e por um tempo foi isso. No primeiro ano, eu fiquei parada sem trabalhar, essa pessoa ficou no meu lugar atendendo, que eu tinha treinado ela para ficar atendendo os meus clientes, e eu ganhava 20% da minha cartela inteira de clientes, para dar consultoria para ela. E meu esposo ficou bancando todo o resto das coisas. Foi um aprendizado muito grande. Eu falo que esse período que eu passei ali de 2015, depois de 2017 com a maternidade, foi um catalisador. Um catalisador. Foi um grande aprendizado você aprender porque filho, você ama sem querer nada em troca. É fácil. Então, assim, tinha nascido uma pessoa que eu não sabia que podia se doar tanto, amar tanto, fazer tanto por um outro ser. E foi isso que me espantava mais. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali, às vezes, querendo ir trabalhar, eu estava ali querendo ficar ali naquela situação, dando graças a Deus que eu estava podendo acompanhar todo aquele crescimento. E aí eu fiquei nesse conflito interior por pelo menos um ano, o primeiro ano, né, que é o ano mais desafiador da criança, acorda à noite, mama e toda aquela situação, para depois ir aprendendo a lidar com aquela nova Giordana, porque a gente tem vários papéis que a gente assume, mas na verdade você é o ser que observa, né, como dizia o meu instrutor de yoga, o Vinícius, viu? Vi, amo você. É isso, você é o ser que observa, mas a gente assume esses vários papéis, o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de empreendedora, o papel de veterinária, você vai assumindo esses papéis. Esse outro papel começou a me conquistar. Então comecei a gostar daquilo. E aí depois veio a pandemia, né? E a pandemia fez com que a gente se unisse mais, por incrível que pareça. A gente ficou mais unido, a gente fazia as coisas juntos, começou a sentir prazer em fazer algo pequeno juntos. Às vezes ali só um jantar, um dar risada, um ficar dentro de casa, e se unir mais, se amar mais, e colaborar um com o outro para que as coisas funcionassem e fluíssem financeiramente. Isso foi muito bom. E aí fez a gente se fortalecer novamente nessa confiança, porque eu falava para o Flávio, sempre falei isso também, que é uma coisa que eu acredito muito, que a confiança não é uma coisa que você cobra de alguém, é uma coisa que você conquista a confiança de alguém, pelas suas pequenas atitudes do dia a dia. Então é igual o amor é uma coisa que são práticas que você vai fazendo todos os dias. Você tem que praticar o amor, praticar o carinho, praticar o cuidado, praticar a atenção. É como se fosse uma plantinha que você tem lá e você tem que ir regando. E não importa para quem seja o amor, se para o filho, para o marido, para a família, para a mãe, você tem que sempre cultivar com pequenas práticas, com pequenas coisas do dia a dia. Então, assim foi. Eu acho que passei para vocês algumas coisas que marcaram aí a minha vida. Espero ter acrescentado alguma coisa para vocês me conhecerem um pouco mais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem ouvir mais, vocês comentem aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo e até mais.